Olá, policiais da Guarda Civil Metropolitana. Estamos começando mais um programa Fique por Dentro. Mas antes, um recado do Vilar. Verdade, Rafael. Recado para você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Você que já é inscrito já sabe, vai lá no sino de notificações, Fique por Dentro tá aqui, ó, na palma da sua mão. Compartilhe e deixe um like para o Fique por Dentro. Neste bloco aqui, nós vamos tratar da nomeação dos novos policiais da Guarda Civil Metropolitana. Você que acompanha Fique por Dentro sabe, né? Nós temos quase 1000 policiais na nossa Academia de Formação em Segurança Urbana, né? A nomeação do prefeito 1000, mas aí tem aquelas questões, né, jurídicas, né? Às vezes até um que pede baixa, enfim, né? Não toma posse porque passou em outro concurso, né? E o prefeito já informou, aliás, já assinou, né, autorização para a nomeação de mais 500 novos policiais. E aí nós temos uma informação importante para aquelas pessoas que estavam naquele número ali já quase para ser chamado e não foram ainda, né, Rafael? Exatamente, Vilar. Ontem estive lá na DRH conversando com o diretor Humberto, né, para poder colher informações a respeito disso, né? E aí voltei com boas informações, porque a preocupação dos candidatos, né, Vilar, é assim, esses 500 que vão ser nomeados vão ser a partir da vaga 1001 ou vai pegar dos 900 e pouquinho que parou, né? Sim. Porque isso tem uma consequência, né? Vir menos pessoas e o trabalhador que está esperando ser chamado, né? Exatamente. Obviamente ele pode ou não ter um emprego a depender da quantidade de pessoas que a prefeitura chama, né? O que foi passado ontem. Tem duas questões, né? Dois imbróglios. O primeiro, COGES. Tem 21 candidatos que estão com algum tipo de pendência lá no COGES e eles estão esperando para ver se essas pessoas vão ter a aptidão para poder exercer o cargo ou não, né? E aí, com o extrato da aptidão e da inaptidão, os aptos normalmente vão prosseguir e vão começar o exercício, e os inaptos eles vão separar e fazer uma contagem, né? Para poder tornar nulo o ato de nomeação. Sim. Por que tornar nulo? Para poder chamar pessoas no local desses daí, né? Correto. O segundo grupo são candidatos que já viraram GCMs terceiras classes, já estão lá na academia, mas por algum motivo eles estão com algum tipo de pendência, e aí cada caso é um caso, ele me passou alguns, né? Que a gente não vai passar aqui. Óbvio. E eles vão também proceder da mesma forma, vão tornar nulo o ato de nomeação, para poder, posteriormente, fazer a reposição e o chamado dessas pessoas. Ou seja, essas pessoas que estão com alguma coisa em aberto, uma pendência, vamos chamar assim. Exato. Né? Aquelas que resolveram a pendência, continuam. Isso. Aquelas cuja pendência não podem ser resolvidas, a liminar, caiu, alguma coisa assim, aí vão se tornar novas vagas, né? Exatamente. E aí eu perguntei, quantas são, aproximadamente? Tirando as 21 do COGES, mais 80 pessoas. Então, você que é candidato, que está aguardando ser chamado, e hoje mesmo, o Vilar ligou aqui no sindicato, o candidato 855, porque parou na lista geral 852. É muita ansiedade, né? E ele quer saber quando vai ser chamado. Com certeza. Né? Cada um de nós passou por isso, né? Exatamente. E aí eu passei para ele, aguarde, em breve teremos boas notícias, né? E eu pedi uma estimativa para o Humberto lá. Ele disse que o alvo provavelmente será no mês de maio, que essas pessoas vão ser chamadas. Sim. Né? E aí, posteriormente, tem a convocação dos 500, que estão trabalhando para que sejam convocadas a partir do mês de julho. Sim. É uma estimativa. Então, isso eu acho que é importante para essas pessoas que estão aguardando e são muito esperadas aqui por nós, né? Porque o trabalho árduo da Guarda Civil Metropolitana, qualquer pessoa que acompanha um telejornal sabe, nós estamos passando por um momento difícil no Brasil, né? Impacta diretamente na atividade policial da Guarda, que são as questões nas escolas municipais, nas escolas em geral, né? Exato. Então, né, o grande cliente da Guarda Civil Metropolitana é a educação, Secretaria Municipal de Educação. Exato. Né? O policiamento que a Guarda faz nas escolas. Então, estão sendo aguardados. O recado que a gente pode passar para essas pessoas é que, assim, o ritmo que a Prefeitura está dando para este concurso é um ritmo bastante acelerado. Exato. Se nós formos comparar com outros concursos no passado, é um ritmo bastante acelerado. Óbvio, como nós dissemos aqui, nós passamos por isso, a ansiedade de querer estar aqui dentro. Mas você que está numa boa colocação, aguarde que com certeza
será chamado. Rafael, neste bloco aqui nós vamos falar de um assunto que nós não deveríamos mais estar falando desse assunto na Guarda Civil Metropolitana em pleno século XXI, que é a questão de doação de sangue, né? Para a gente começar aqui a resenha, né, Rafael, eu vou dar um exemplo. Teve uma ação lá, muito tempo atrás, de um médico que foi doar sangue no dia 31 de dezembro. E aí ele foi punido, né? E aí ele recorreu da punição e perdeu. Mas ele era um médico especialista de plantão no dia 31 de dezembro. Então o que acontece é que a justiça entendeu que ele era essencial ao funcionamento daquela área médica, né? Na Guarda Civil Metropolitana, algumas pessoas parecem que tendem a tratar o guarda como sendo um neurocirurgião. Só tem um. Nós somos 5.800 e pouco aí na lida, né? Porque, graças a Deus, estão vindo mais quase 1.000 aí, conforme o bloco anterior. Né? Então, ou seja, quando o guarda informa a administração pública para organizar, para dar tempo dela se organizar, é para que ela, se precisar, peça um outro guarda civil metropolitana, segunda classe, primeira classe, terceira classe, classe distinta, subinspetor, inspetor superintendente, de outra unidade, porque tem outra unidade, né? Então, você não pode, né? As pessoas não podem querer tratar o policial da guarda como sendo um neurocirurgião. Primeiro, porque ele não ganha igual um neurocirurgião. Exatamente. Né? É o primeiro ponto que tem que ser destacado. E o segundo é que a maneira como a Guarda Civil trabalha, ela trabalha no policiamento. Então, ou seja, nós somos volume, nós somos quantidade de policiais. É a quantidade de policiais que nós desejamos, almejamos, necessitamos? Não, não é. Mas também não é para você, o guarda informar que foi doação, né, que vai fazer a sua doação de sangue, e alguém chegar lá e falar, indefiro. Né? Porque esse indefiro não existe. Né? Fala um pouquinho aí, Rafael. Exatamente. E é engraçado, né, Vilar? Porque eu sou relativamente jovem, pelo menos nos meus olhos, né? A sua barba não tá branca. A barba não tá branca. Eu nasci em 89. A lei de doação de sangue é de 1950. Faz pouco tempo, né? Faz pouquinho tempo, né, Vilar? O Brasil não tinha levantado a taça do TRI ainda, né? Não. Não tinha. Então ela é bem novinha, a lei, né? E aí talvez não tenha dado tempo das pessoas se adequar. Mas enfim, dentro da Prefeitura de São Paulo e na Guarda Civil, a gente tem um decreto, que eu até anotei ele aqui, que é o 56.126, que ele estabelece alguns parâmetros, né? Sim. E quais são os parâmetros que ele estabelece, né? Que o servidor, ele vai poder fazer 3 doações de sangue ao longo do ano e que essas doações não poderão ter um intervalo menor que 60 dias. Apenas. Sim. Apenas. Em consonância com a legislação federal, né? Exatamente, em consonância com a legislação federal, que deixou vago, por exemplo, na questão da quantidade de doações por ano, né? Sim. O que fica... que eu fico estupefato é porque eu fico sabendo, assim, diversas teses, né? Então, uma delas, as pessoas acham que a pessoa que está doando sangue porque ele não quer trabalhar, porque ele é vagabundo. Não é assim, né, Vilar? Pelo contrário, é digno de elogio conforme a legislação. Sim. Quem está doando sangue está salvando até 4 vidas, uma única doação, né? E aí, no exemplo que você deu, né, eu acredito que, achismo meu, tá, Vilar? Mas dentro da corrente, eu acredito que o despacho foi no sentido assim, você tinha um neurocirurgião, né, que ele estava lá de plantão lá no dia 31. Então, Sim. assim, aquele neurocirurgião doando sangue, ele salvou até 4 vidas. Mas ele estando de plantão, ele salvaria, sei lá, 10, talvez algo nesse sentido, não sei. E aí levaram em tese. Agora, a gente tem mais de 6.000 guardas hoje, gente. Sim. Realmente é possível fazer o planejamento. O chefe, ele faz convocação para que o guarda venha na jornada extra, para reunião bimestral. Sim. Planejamento. Exatamente. Reuniões diversas para ir no evento da Câmara para eventos diversos, e ele não pode fazer o planejamento para o guarda que vai doar sangue? Sim, então. Ou seja, na verdade, quando o policial... Eu acho até interessantíssimo você ter um mecanismo de propiciar o planejamento. Então, ou seja, o policial vai lá, preenche lá um documento, informa a administração da unidade, fala, olha, no dia X eu pretendo doar sangue.
E aí o que acontece? O que a administração tem que fazer é se planejar. Exatamente. Então, ou seja, se houver uma missão para aquela unidade que necessite de um número de guardas além do que a unidade tem, ela faz o quê? Pede para outra unidade. É simples assim. Não, né? Isso não acontece no Lollapalooza? Sim, Não acontece no Carnaval? sim, Não acontece para Marcha para Jesus? acontece. É só ter planejamento. Informou antes, agora veja bem. Se eu sou uma pessoa intransigente, eu sou um chefe intransigente, e aí eu coloco lá minhas canetas da soberba lá, indefiro. O que o policial vai fazer? Ele não vai informar mais. Simplesmente ele vai doar. E aí o nosso departamento jurídico vai defender os nossos policiais sindicalizados. Né? Aí, assim, amigos, negócios à parte. Exatamente. Né? Uma das premissas aqui do programa é justamente a gente poder produzir informação para que a guarda funcione melhor. Para o policial da Guarda Civil Metropolitana, é o primeiro objetivo nosso, defesa dos nossos policiais, e óbvio que o funcionamento da guarda seja melhor. Quanto mais organização tiver, mais planejamento tiver, melhor. Agora, o planejamento não pode ser condenando o policial. Exatamente. O planejamento não pode ser tirando dinheiro do policial, né? Eu ainda não ouvi falar do GDA da Casa Verde, né? Estamos esperando o GDA da Casa Verde, né? As motos já estão rodando, eu acredito que já deve ter moto aí com mais de 100 quilômetros rodados aí, né? Sim. Bem mais, né? Já deve ter bem Será mais. que a gente vai ter que... Bem mais de 100 quilômetros rodados, né? Será que a gente vai ter que colocar contagem? Igual a gente colocou da periculosidade, estamos há tantos dias, vamos ter que fazer isso com a GDA da Casa Verde, Vilar? Esperemos que não, né? Então, o programa tem essa premissa, proteger o policial e poder propiciar uma ferramenta de organização para a guarda. Porque às vezes tudo bem, esqueceu, né? Todos nós somos seres humanos, nós podemos esquecer das coisas. Esqueceu, não tem problema nenhum. A gente vai e lembra, né? Lembra nos eventos e tal, lembra no programa, né? Mas esse assunto doação de sangue, né? Já deu, né, pessoal? Exato. Pelo amor de Deus, né? Exatamente. E só para complementar, Vilar, é pensando nisso que lá o legislador, quando foi dar nova redação, as atribuições das categorias, né, dos guardas civis metropolitanos, ele colocou lá terceira classe, segunda classe, primeira classe, e basicamente ele diz assim, função da terceira classe, X, Y, Z. Função da segunda classe, todas da terceira classe mais tais funções. Função da primeira classe, todas da segunda classe, da terceira classe mais tais. Ou seja, as funções são cumulativas. Então, será que realmente, quando um CE pedir para doar sangue, não vai ter ninguém? O CD, ele não pode, já que ele tem a função cumulativa, ele não pode fazer a vez do CE? O subinspetor não pode? Tem bastante CE. Né? Exato. Tem bastante CE, né? Bastante. Vilar, nesse bloco vamos tratar de mais um capítulo da novela Periculosidade, né? Tá parecendo novela mexicana. Dallas, bem extensa a novela. Diga-se de passagem, né? A quantidade de burocracia que estão trazendo, com a desculpa de economicidade, né? Sim. E a quantidade de hora-homem empregada para resolver esses pequenos impasses daria para pagar periculosidade para um montão de gente, né? Sim. Mas, especificamente, do que se trata? Periculosidade da junta do serviço militar. O pessoal lotado lá. Exatamente. Os policiais da Guarda Civil Metropolitana, optantes pela forma de receber subsídio, né? Receber o seu pagamento, e que estão de serviço na junta de serviço militar, alguns entraram em contato conosco aqui, de que eles não estão tendo acesso ao formulário, né? E assim, quem vai decidir, né, lá no papel, a chefia imediata da pessoa, lá, que vai apontar conforme aqueles requisitos que estão ali, né, na portaria. Só que às vezes algumas pessoas esquecem que aquele policial, aquele servidor que está ali, ele tem o direito de preencher o papel. Se vai ser concedido ou não, são outros 500. O cara tem que preencher o papel, né? E assim, é triste, em pleno século XXI, você ter que escutar, assim, porque eu não consigo entender qual que é o objetivo de não fornecer um documento para um servidor. Exatamente. Né? Porque se o cara não tem direito, você é o chefe, você vai catar o papel e vai escrever lá. Não tem direito. Se o policial quiser, for sindicalizado, ele vem até aqui o nosso jurídico vai analisar, vai explicar para ele os prós e contras. Se obviamente tiver, né, possibilidade
já ingressamos com a ação, né? Então, ou seja, não tem por que não fornecer o formulário. E agora vem a parte mais cômica da novela Dallas. Sim. Para você que não gosta de fornecer o formulário para o policial, nós temos no site. Então você, policial da Guarda Civil Metropolitana, que está prestando serviço em junta de serviço militar, você vai buscar aqui, ó, tá aqui na tela aqui, ó. Você vai entrar lá na aba Legislação, vai baixar até a parte municipal e você vai encontrar esse formulário. Tá aqui no site do Sindiguardas. Olha que estresse que algumas pessoas causam no serviço público, porque era simplesmente fornecer o formulário para o policial e nós não estaríamos tendo essa conversa agora. É triste isso aí, nós estamos em pleno século XXI, né? Assim, quando eu entrei na Guarda, lá em 1995, eu costumo dizer o seguinte, que a gente amarrava cachorro com linguiça, né? E o cachorro nem se tocava. Sim. Né? Hoje os tempos são outros. Então hoje você tem a ferramenta da internet, as informações estão à disposição. E é dureza, uma cidade que nem São Paulo, né? Com acesso a todas as informações possíveis, a gente ainda passar por momentos como esse. Ah lá, doação de sangue, indefiro. Ah, ô chefe, o formulário, não vou te dar o formulário. É um absurdo, né? Mas, para a defesa dos policiais da Guarda Civil Metropolitana, tem aqui o Sindiguardas, que vai fazer a defesa sempre. Exatamente. Neste bloco aqui, agora com a presença do nosso presidente Evandro, nós vamos tratar daquela ocorrência que aconteceu lá na Zona Sul de São Paulo, né? Uma ocorrência envolvendo os nossos policiais da Guarda Civil Metropolitana, policiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Teve uma repercussão grande, né, nos telejornais, foi uma cena bastante ruim, né? Porque a gente fala aqui, né, nós vivemos numa cidade violenta, né? Uma cidade que precisa de 4, 5, 6, 7 viaturas da Guarda Civil Metropolitana para acompanhar um caminhão de retirada de entulhos, esse tipo de coisa, né? Então é uma cidade violenta. Quando eu vejo essas cenas, porque eu não vejo o caminhão da Brinks andando com 4, 5, 6, 7 viaturas atrás, né? Mas enfim. É verdade, né, Vilar? Cenas terríveis, né, Cenas Evandro? terríveis. Antes de a gente mostrar algumas imagens aqui, Vilar, a gente não vamos mostrar o vídeo propriamente dito por dois motivos. Primeiro, por causa que são cenas um pouco pesadas, violentas, Sim. né? E, eventualmente, também, o YouTube pode tirar o programa do ar por causa de propagar cenas de violência. Mas vai ter algumas imagens aqui, algumas fotos, né, retiradas do vídeo, onde, Vilar, eu vou te falar uma coisa para você. Eu tenho 31 anos de guarda, vou fazer agora em julho. Eu fiquei, lógico, tirando a tragédia, tinham pessoas ali reféns, isso não poderia nem chegar a acontecer, mas como aconteceu, a capacidade técnica, o autocontrole, o profissionalismo, principalmente daquele policial da GCM que está no canto ali, que logo depois começou a sair os reféns, passou por ele, o cara teve autocontrole, poderia ter atingido o refém, pensando que era estresse. O estresse é muito grande, mas mostrou o equilíbrio, um controle emocional, um profissionalismo acima da média. Eu não sei o nome do rapaz ainda, do colega da GCM, mas já quero deixar aqui meus parabéns. Você representa muito bem os guardas civis metropolitanos. E, de novo, para quem, às vezes, você que não é guarda civil metropolitano, que fica com aqueles questionamentos se a guarda é ou não preparada, esse vídeo mostra muito bem. Sem dúvida. Mostra o controle, a preocupação com a vida dos reféns. Sem dúvida. Então, mostra que a Guarda Civil Metropolitana é, sim, uma polícia municipal, é sim uma polícia que tem que ser valorizada e tem que ter o investimento à altura da qualidade dos seus profissionais, né, Vilar? Com certeza. A ocorrência em si teve um resultado não muito satisfatório do ponto de vista humano, né? Não vamos falar as palavras aqui que o YouTube não gosta, né? Sim. Então, aí o que acontece? Mas os roubadores, eles tinham a opção de se renderem, era só deixar as motos ali, colocarem as suas armas no chão, se renderem para os policiais que ali estavam, os policiais militares e os policiais da Guarda Civil Metropolitana, não teria problema nenhum, né, para eles. Do ponto de vista do cidadão paulistano, que está ali trabalhando, usufruindo dos serviços que a cidade de São Paulo disponibiliza, né, que as pessoas trabalham aqui nessa cidade, né, eu acho que ficou claro que a cidade de São Paulo possui, além das polícias estaduais,
né, possui uma polícia da sua cidade preparada, capacitada para os desafios da cidade. Obviamente, nós falamos aqui sempre em vários programas, não no tamanho e na intensidade que nós desejamos. Porque a gente fala aqui, precisamos de ter um orçamento maior, né? A guarda precisa chegar no patamar de outras guardas, tem uma relação ali de proporcional, né? De 1.000 moradores para um policial, o que daria hoje em torno de 12 mil guardas. Nós estamos caminhando para isso? Estamos caminhando, né? Já falamos aqui em outro bloco, né? A celeridade que está sendo dada nesse concurso, que eu nunca vi na história da Guarda Civil, uma celeridade dessa ordem, né? Mas temos que ressaltar aqui nessa ocorrência, nós temos que fazer a propaganda positiva do trabalho desses policiais na rua, né? Porque quando a gente tem uma crítica lá, olha, a guarda vai usar fuzil. Está preparada, está treinada, né? Essa imagem ficou clara, porque só quem passa por uma situação de estresse, né, que sabe o que é naquele momento a tomada de decisão, porque é uma tomada de segundos, né? São segundos ali que o policial tem que analisar, ou seja, essa pessoa que fez a curva ali na parede é um agressor ou é uma vítima? Um refém. Né? Então, a tomada de decisão provou, como você bem falou, Evandro, que nossos policiais estão muito bem capacitados. E eu vou dar uma sugestão ao prefeito Ricardo Nunes, à secretária Elza. Esses policiais da Guarda Civil Metropolitana envolvidos nessa ocorrência merecem ser reconhecidos com medalhas, alguma forma de agraciamento, porque o que eles fizeram foi muito, muito importante para a cidade de São Paulo, para o cidadão paulistano, né, Vilar? Exatamente. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais esse programa para que você sempre fique por dentro de todo e qualquer assunto pertinente à nossa categoria e à nossa cidade de São Paulo, né, Vilar? Exatamente. E aquele recado para você que não é inscrito, inscreva-se no canal. O canal está ficando forte. Quanto mais forte fica, melhor a informação de Guarda Civil Metropolitana é difundida na internet. Para você que já é inscrito, vai lá no sino de notificações. Você recebe ali, ó, no celular, na palma da sua mão. Deixe um like e compartilhe, fique por dentro.